A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler um versículo apenas. Se encontra em Gênesis, no capítulo 39, o versículo 12. A palavra de Deus, ela fala assim: E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Novamente, só o final do versículo. E fugiu e saiu para fora. Oh, glória! Nessa história bíblica, em que ilustra um jovem fugindo das garras de uma mulher sedutora, essa história ela revela que a fuga ela é uma grande arma que o homem tem para escapar das garras do pecado. Ou seja, tem lutas que você precisa ficar e enfrentar. Agora, luta contra o pecado, para vencer, você precisa fugir dele. Nessa história aqui nós vamos ver que José, ele venceu a tentação do pecado, a tentação sexual, porque fugiu. Pois para esse tipo de situação, irmãos, valente não é aquele que fica para enfrentar o pecado. Valente é sim aquele que foge. Nós vamos ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo dando um grande conselho para Timóteo. Ele falou o seguinte: foge, outro sim, das paixões da mocidade. O apóstolo Paulo ele deu alguns conselhos. Quando Paulo usou este termo foge, certamente lhe veio à memória a fuga do jovem José, para vencer o pecado. Nós vamos ver alguns homens que infelizmente eles não fugiram e perderam a batalha, perderam a guerra para o pecado. Aconteceu com Davi, que infelizmente ele resolveu ficar e acabou sendo vencido pelo pecado. Você pode confirmar essa história em 2 Samuel, no capítulo 11, versículos do 1 ao 5. O outro foi Sansão, que também resolveu, irmão, ficar para enfrentar o pecado e acabou vencido, pelas garras também da mulher sedutora. Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. O conselho que a palavra de Deus dá para vencer esse tipo de pecado é este: foge. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, como eu citei anteriormente. E é tão interessante que a Bíblia fala assim, para nós resistir ao diabo, e ele fugirá, de nós, fugirá de vós. Já o pecado, o conselho é para nós fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, o conselho da palavra de Deus é este: abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, aqui significa fugir, esse abster-se, fugir, ou se afastar. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, também Paulo dá um outro conselho a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, eles nos ensinam que para vencer o diabo a Bíblia manda resistir, e ele fugirá de nós. Porém, do pecado carnal, a Bíblia nos manda fugir. Oh, glória! Ficamos com esta palavra nesse dia. Vamos fugir, irmão, do pecado para vencer.
o pecado que tão de perto, né, nos rodeia. Sigamos o conselho do escritor da carta aos Hebreus, o qual nos recomenda dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, né, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que o Senhor sempre nos guarde. Oh, glória! Fique com esta palavra e que Deus em Cristo Jesus nos proteja. Amém?